primeiro lugar, há que dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e, como tal, como pessoa divina, é adorado por todos os cristãos desde o início do cristianismo. 2 anos depois da sua interrupção, estamos a alguns dias dos jantares do Divino Espírito Santo regressarem a São Jorge. Dinis Silveira, parco na Ponta do Topo, conta-nos as origens do Espírito Santo nos Açores. Com a chegada dos primeiros portugueses a estas ilhas, vieram também os frades franciscanos que tiveram a missão de evangelizar estas 9 ilhas e que, de facto, beberam muito de correntes espirituais europeias, nomeadamente na Alta Idade Média, com algumas correntes, nomeadamente ligadas a um certo espiritualismo e à necessidade de reforma da Igreja. Inclusivamente, a grande devoção ao Espírito Santo começa com Joaquim de Fiori e outros da mesma escola que exaltavam a figura do Espírito Santo como sendo a pessoa divina a quem era atribuído a ação de Deus na Igreja. Depois há também os franciscanos espirituais, várias correntes do franciscanismo, onde esta grande atenção dada à terceira pessoa da Santíssima Trindade é de facto muito valorizada. Como dizia eu, com a chegada dos franciscanos aqui aos Açores, vem também todas estas correntes e, nomeadamente, esta necessidade de reforma, como na perspectiva de um regressar às origens que o Espírito Santo permitiria. Aqui, pelo facto de estarmos isolados geograficamente, isto cristalizou-se muito, portanto, e mantém-se ao longo dos séculos esta devoção ao Espírito Santo. Portanto, desde o início, estas festas, sobretudo do ponto de vista da partilha, portanto, o Espírito Santo é aquele que dá os seus dons à Igreja e este dar os dons depois vai-se verificar no tipo de festa e no tipo de devoção. Portanto, a festa do Espírito Santo é essencialmente um tempo de grande partilha. Deus dá os seus dons em abundância que se partem e repartem entre as pessoas. Portanto, enquanto que na Europa e mesmo, portanto, Portugal, Portugal continental, de onde provêm estas festas, elas perderam o aspecto que nós temos aqui, mantendo-se em 2 ou 3 lugares com algumas semelhanças. Aqui, nos Açores, nas 9 ilhas, mantêm, portanto, esta pureza, esta originalidade de praticamente 5 séculos. A devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que efetivamente é o autor de todo o agir da Igreja, e depois numa perspectiva muito de partilha. Portanto, nós analisamos e vemos qual é a gênese destas festas, destes festejos nos 50 dias depois da Páscoa, e vamos ver, há uma grande partilha. Portanto, todos têm acesso a estes dons de Deus que se verificam depois nestas festas, que depois adquirem matizes e cores e gramáticas muito próprias em cada ilha e mesmo dentro da ilha, dentro de cada local. Segundo Dinis Silveira, cada ilha vive o Espírito Santo da sua maneira particular. Na opinião do mesmo, cá em São Jorge é vivido de uma forma peculiar, viva e intensa. Havendo ainda o jantarinho das meninas, algo único que não existe em mais lado nenhum, o Espírito Santo é caracterizado por momentos de partilha. Em cada ilha, esta festa depois adquire matizes e cores e tradições muito próprias. Portanto, as ilhas, agora não, mas com o isolamento que as caracterizava, vivem muito sobre si. E, portanto, aquilo que são as tradições que primeiramente vieram para todas, ali vão adquirindo depois aspectos muito particulares. Efetivamente, depois, aqui em São Jorge, o Espírito Santo é vivido de uma forma muito peculiar, muito viva, muito intensa, particularmente aqui na nossa ponta da ilha, no topo, na qual depois, em confronto com aquilo que são as festas no restante da ilha, nós podemos ver muitas diferenças, nomeadamente o facto de todos os domingos da Páscoa
haver o chamado jantar, com a coroação, com a partilha das sopas, dos alimentos, dos doces tão tradicionais, etc. Aqui o topo, nomeadamente a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, tem ainda mais um jantar que é único, não existe em mais lado nenhum, que é o jantarinho das meninas, portanto, uma semana em honra do Espírito Santo, que é promovida apenas por crianças, portanto, por meninas, ou então por senhoras que são irmãs deste jantar. E depois tudo aquilo que é muito característico, portanto, a forma de fazer o pão, a forma de fazer as sopas, preparar os doces, daqui da ponta do topo não tem nada a ver com o restante do restante da ilha, e até dentro da ilha há depois, claro que estes festejos no centro da ilha são de uma forma, aqui são de outra, e no norte da ilha, portanto estou a ver, por exemplo, uma coisa muito particular dos nortes, vamos lá, um doce que é o bolo de coalhada, por exemplo, as rosquilhas brancas, originários daqueles lados da ilha, de maneira faz com que o Espírito Santo, ou a festa em honra do Espírito Santo, adquira aspectos muito particulares mediante a geografia. Portanto, num lado é de uma forma, do outro lado é de outra. Portanto, nesta parte é exterior. Portanto, o essencial está a devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, está o facto do Espírito Santo ter este papel tão relevante na vida das pessoas, na vida da Igreja, ele é o autor de todo o agir da Igreja, e depois, apesar das formas diferentes de se fazer, o que caracteriza todas estas festas é, sem dúvida nenhuma, a grande partilha que se vê ao longo de todos estes dias. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, a Rádio Ilhéu, na Ponta do Topo, na Ilha de São Jorge.